Queridos, amados do Senhor, é um grande privilégio. Agradeço a Deus pela oportunidade, depois de mais de 2 anos sem ministrar a palavra de Deus em cima de um púlpito. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade, o pastor William, pela confiança. Agradeço os irmãos, que oraram por nós, que têm orado e continuem orando, porque nós necessitamos, E agradeço a Deus por isso, por essa oportunidade, que o Espírito de Deus nesta noite me dê capacidade para ministrar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Amém? Aproveitando que os irmãos já se encontram de pé, abra a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 16, do versículo 1 ao versículo 5, uma passagem muito conhecida daqueles que são estudiosos da palavra, e eu tenho certeza que você conhece essa passagem de cor, A minha tradução aqui é um pouco diferente, a minha tradução está mais parecida com a do pastor. Diz-nos assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Em outras traduções está vai. E enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz-lhe: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel como o Senhor dissera, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E respondeu eles: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Amém? Somente até aí. Podemos assentar, queridos. Desde quando o pastor, pediu, e nos deu essa oportunidade de ministrar, o Senhor tem falado ao meu coração. Eu faço parte desta igreja, faço parte do corpo desta igreja, e do mesmo jeito que a palavra fala com você, ela falou comigo primeiro, ela passou para mim primeiro, ela passou por mim primeiro. E quando eu olho para esta passagem, irmãos, eu vejo um Deus, ele efetuando, ele dando-se a conhecer, que ele levantaria uma pessoa, chamaria uma pessoa. Porque quando Deus trata essa passagem com Samuel, ele está direcionando a Davi. Ele é direcionado a ungir a Davi, só que Samuel não sabia disso. E o Senhor falava muito ao meu coração, porque hoje nós temos tantas pessoas que têm dúvida de onde vem, para onde vai. São pessoas que realmente, elas não sabem o seu propósito na vida. Elas não conhecem o seu propósito. Alguns estudiosos falam que este propósito, quando você conhece este propósito, é quando você conhece a você mesmo. As suas falhas, os seus gostos, as suas fraquezas, as suas habilidades. Mas eu vou mais além ainda. Você vai só conhecer o seu propósito quando você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Quando você conhecer a vontade de Deus. Queridos, eu olho Deus ao longo da história,
Deus, Ele não foi pego de surpresa. Nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos num Deus que tem propósito em tudo que Ele faz. Ele tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre o abismo. Mas o Espírito de Deus estava ali. Porque a terra estava sem forma até aquele momento. Porque Deus tinha um propósito na terra. Ela não ia continuar vazia, ela não ia continuar sem utilidade, não. Deus tinha um propósito para a terra. Quando Ele estende os céus, quando Ele cria o firmamento, quando Ele cria os luminares, nós vemos Deus fazendo tudo com propósito. Quando eu olho para a passagem, para a palavra de Deus, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, porque logo após a criação do homem, o homem cai, e o próprio Deus vai fazer na vida, vai trazer uma palavra profética, que lá na cruz Ele venceria o diabo e daria novamente o poder, daria novamente o livramento, daria novamente uma vida àqueles que tinham realmente caído. Na promessa de Deus, Deus faz para Isaías aquela promessa que nasceria o Salvador. E no livro de Lucas, o Salvador nasce, porque tinha um propósito de Deus. O Salvador nasce, aleluia. Ele pega os seus discípulos e escolhe 12, porque Ele tinha propósito. Um deles era Judas. Deus não escolheu ele, querido. Escolheu ou não escolheu? Deus escolheu ele. Mas Judas, ele ia trair Jesus. Não foi escolhido por Deus? Foi. Mas antes de Jesus subir, irmãos, Ele falou: olha, ficai, né? É necessário que eu vou para que venha o Consolador. E esse Consolador, Ele vai andar com vocês, porque eu não vou deixar vocês sós. Jesus vai e morre, ressuscita e visita os apóstolos, quando eles estavam lá com medo dentro daquele templo. Por quê? Porque Ele colocou-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E não parou por aí, porque lá no Pentecoste Deus capacitou os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Você não está aqui por acaso. Você não senta neste banco por acaso. Você não foi chamado por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não foi uma escapulida, não. Deus, querido, Ele te escolheu. Aleluia. Você não está aqui por acaso. O Espírito de Deus, irmãos, tem uma palavra para você nesta noite. Eu não sei se você está sentado neste banco falando: eu sou inútil, eu não tenho serventia para nada, eu sou menor. Mas o Senhor nesta noite, Ele te escolheu. Você faz parte daquilo que Deus tem para esta igreja, para este lugar, para este povo. Quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, do capítulo 16, para nós entendermos o contexto, nós voltamos para o capítulo de número 15, no seu versículo de número 34, Cauê, por favor. Então Samuel foi para Ramá, 15:34, isso, 35, Cauê, por favor. Mas nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul.
E o Senhor se arrependeu, porque pusera Saul como rei de Israel. É uma passagem muito, irmãos, quando nós entramos no capítulo 16, nós vamos ver alguém que foi escolhido por Deus. Alguém que foi chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus, meu querido, para um propósito. Deus não te chamou para ficar aí esquentando o banco, como se dizia por aí. Deus nos chamou para um propósito. E quando Samuel vai falar no capítulo 16, versículo 1, Deus vai repreender Samuel. Deus repreende Samuel por quê? Porque Deus do capítulo 15, versículo 35 até o capítulo 16, versículo 1, já tinha passado vários anos, não se sabe quantos anos, não se sabe quanto tempo, mas tinha passado um tempo. E Samuel ainda estava com dó, em algumas traduções fala pranteando por causa de Saul. Por quê? Porque ele achava que Saul ia dar certo, pastor, ele ia emplacar. Ele achava que ele ia dar certo, ele era uma pessoa bonita, uma pessoa alta, uma pessoa que foi escolhida por Deus. Porque quando nós olhamos na palavra do Senhor, queridos, lá no seu capítulo de número 9, e versículo 16, 1 Samuel 9, versículo 16, diz-nos a palavra de Deus: amanhã a estas horas, Deus falando com Samuel, amanhã a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou a mim. Por que Deus levantou Saul? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ele não nasceu por acaso, ele não cresceu por um acaso, não. Ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele. Como tem um propósito na minha vida, como tem um propósito na sua vida. Queridos, quantas pessoas têm propósito, tinha chamado de Deus na vida? Por quê? Porque Samuel, a Bíblia vai falar, queridos, que Samuel ungiu o Saul. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. E segundo, porque o povo clamava. Porque o povo clamou por um rei. E Samuel, quando o povo clama por um rei, Samuel se condói, ele se entristece, a Bíblia diz. Porque o povo falou: dai-nos um rei para que estabeleça justiça sobre nós conforme as nações. O governo até os dias de Samuel era um governo teocrático, era Deus comandando o povo escolhido dele. Era Deus direcionando o povo escolhido dele. Até aquele momento era Deus trabalhando, operando, direcionando, falando, operando na vida do povo. Mas a partir daquele momento, querido, o povo falou assim: nós queremos ouvir um homem. Nós queremos andar sendo direcionados por um homem. Quantas pessoas, querido, têm nesses dias atuais abandonado a voz de Deus, abandonado o governo de Deus, para andar segundo os conselhos dos homens? O pastor falou que esses dias, eu prestei atenção nesse versículo, quando o pastor leu que: filho meu, não ande segundo os seus pensamentos, segundo a sua sabedoria. Segundo a sabedoria, a nossa sabedoria terrena, irmãos, a nossa sabedoria, ela é finda, ela é passageira, ela é limitada. Por isso que nós precisamos do direcionamento de Deus, por isso que nós precisamos de Deus na nossa vida. E Deus falava muito ao meu coração, queridos, porque quando o povo clamou, Deus ouviu a oração do povo. E quando eu redigi essa palavra, quando eu meditava nesta palavra, aleluia, o Espírito Santo falou comigo assim:
Eu estou levantando pessoas para orar em favor da Batista Manancial. Eu estou levantando pessoas para interceder. Eu estou levantando pessoas para colocar essa igreja em oração. Eu estou levantando pessoas para dividir a carga. Eu estou levantando pessoas para colocar a mão no arado. Cuidado, meu querido, cuidado. Porque Deus, quando Deus unge a Saul, quando Deus manda ungir a Saul, irmão, que maravilha. A Bíblia nos diz que Samuel unge a Saul. E fala assim: Saul, você vai sair aqui, ó. Você vai encontrar com as pessoas que vão te dar notícia das jumentas que foram perdidas. Depois você vai encontrar pessoas que estão subindo para Betel. E eles vão te dar pães para você alimentar. Depois você vai passar no meio dos filisteus e vai se encontrar com a roda de profetas. E os profetas vão vir. A hora que os profetas virem, Deus vai te encher do Espírito e você vai profetizar. Deus chamou, Deus capacitou, e o Senhor falou assim: ó, eu vou transformar o seu coração. Deus transformou o coração de Saul, irmão. Deus transformou o coração de Saul, capacitou ele e falou assim: agora tudo que vier à tua mão para fazer, você vai fazer. E Saul, meu irmão, minha irmã, ele mesmo sabendo do propósito de Deus, mesmo sendo capacitado por Deus, ele começou bem, né? A Bíblia diz que ele vence uma batalha sobre os amonitas, se não me falha a memória. Depois vem o povo filisteu, a qual Deus tinha chamado ele para liderar o povo, para dar vitória ao povo de Deus. Mas aí Saul, ele já começa a andar para trás. Escute comigo, eu quero ser bem didático nesta noite. Chamado, transformado, capacitado. O que isso desassemelha de eu e você aqui nesta noite? Você foi chamado? Ou não tem certeza do seu chamado? Você conhece o teu propósito, não só aqui na Batista Manancial, mas você conhece o teu propósito diante de Deus? Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Porque se você ainda não conhece o propósito de Deus para a tua vida, meu querido, o Espírito de Deus nesta noite, Ele quer te mostrar. Ele quer mostrar para você qual é o propósito dEle para a sua vida. Sabe por quê? Para que você não fique parado, para que você não fique estagnado. Mas a Bíblia diz que contra os filisteus, Samuel fala para ele, fica aqui, em 7 dias eu vou voltar, e Deus vai confirmar o teu reinado. Mas no 7º dia, a batalha com os filisteus se apertou. Os filisteus se chegaram, apertaram Saul, e a Bíblia diz, pastor, que aqueles que estavam com Saul, de medo, se esconderam, fugiram, deixaram Saul na mão. Quantos que têm fugido na batalha, irmão? Quantos têm deixado o seu pastor na mão, o seu líder na mão, o seu representante na mão, a sua igreja na mão? Porque a hora que a coisa aperta, pastor, cai fora, vai embora. Deus não nos chamou para recuar, meu querido. Deus não nos chamou para voltar para trás. Se você ingressou nessas fileiras, Deus não te chamou para você andar para trás. Deus te chamou para você posicionar, andar para frente. E a Bíblia diz que naquele momento, Saul vai e pede a Aías para oferecer um sacrifício, desobedecendo a Deus, desobedecendo a mensagem de Deus passada por Samuel. E a hora que ele acaba de sacrificar, Samuel chega.
E a partir daquele momento, queridos, um homem que foi chamado, um homem que foi capacitado por Deus, ele começa a se desviar do seu propósito. Por quê, queridos? Porque não adianta nós reconhecermos o propósito de Deus na nossa vida, a chamada de Deus na nossa vida, se nós não tivermos obediência. Se nós não tivermos obediência. Porque aqui no versículo 1, Deus exorta Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó dele? E tem muitos líderes, muitas pessoas tolerando pessoas que já foram repreendidas por Deus, que já foram desligadas por Deus no âmbito espiritual. Tem pessoas que ainda ficam com dó. Deus repreende Samuel e fala: Samuel, anda para frente, esquece as coisas que estão para trás. Por quê? Porque eu tenho um novo propósito. 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 Aracandurina marraço de carama. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem um propósito novo para a tua vida, meu querido. As coisas que foram faladas lá atrás para a tua vida, quem sabe lançaram palavras de maldição, palavras de fracasso. Mas Deus, nesta noite, através do Espírito de Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele vai te posicionar na posição que Ele quer te usar, e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Porque, queridos, tem muitas pessoas que brincam com o chamado, brincam com o propósito, brincam com aquilo que Deus te deu. Quando nós olhamos aqui, meu irmão, a Bíblia diz que, após no capítulo de número 2, a Bíblia diz que Samuel, ele falou: Senhor, mas se eu for lá ungir o novo ungido, se eu for lá, obedecer a tua voz, Saul vai me matar. Olha onde nós chegamos, querido. Uma pessoa que era ungida, separada, capacitada, ungida pelo profeta, levantada pelo profeta de Deus. Agora o profeta está temendo ele. Por quê, queridos? Por que será? Porque o seu coração já tinha se apartado de Deus. Não era à toa que Deus rejeitou a Saul. Sabe por quê, querido? Há um grande perigo, há um grande risco para nós. Aleluia. Sabe por quê? Deus não nos plantou em terra para ficar sem dar frutos. Aracando e naramarraço. Deus não te plantou aqui, querido, para você ficar ocupando a terra inutilmente, não. Ele te plantou, sabe para quê? Para você dar fruto, para você frutificar, para você levar a palavra do Senhor adiante. Aleluia. Por que Deus rejeitou Saul, meu irmão? Não era ele, Deus não tinha escolhido ele, tinha, queridos. Mas quando eu e você andarmos por caminho de desobediência, não adianta você falar assim: eu tenho chamado, eu tenho chamado de Deus. Não adianta. Porque aquele que tem chamado, querido, ele obedece. Se Deus mandar ir, você vai. Tem muitos cristãos, irmão, tem muito crente que tem perdido o chamado de Deus, sabe por quê? Porque estão andando como Saul, andando segundo a sua própria vontade. Porque Samuel falou: espera. Saul, ele falou: não, já esperei demais. Se Deus tem mandado você esperar, espera, querido. Passa pela prova. Passa, espera. Não desobedece, não põe o carro na frente do boi, não. Obedece. Obedece. Samuel capítulo número 15.
E versículo 22, Cauê, põe na tela, por favor. Porém, Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto agrado, prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Porque eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer, querido. É melhor obedecer. Você lembra de Jesus? Quando Paulo vai falar em Filipenses 2? Quando ele vai falar em Filipenses 2, ele vai narrar que não haja em vós, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele mesmo sendo Deus, irmão, ele não tomou para si aquela coisa, não. Ele se humilhou. E a Bíblia diz que ele não só se humilhou, ele foi obediente, e obediente à morte de cruz. Lá no Calvário, no Getsema, Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se Jesus obedeceu, irmão, se Jesus passou pelo caminho da obediência, do desejo do Pai, como eu e você, nós não vamos fazer, não vamos passar por isso, se quisermos cumprir o propósito, o chamado de Deus na nossa vida, porque nós não fomos chamados por Deus, irmão, com um propósito, nós fomos chamados por Deus para obedecer. Paulo vai falar mais, queridos. Paulo vai falar mais, Romanos capítulo 6 e versículo 16, um princípio muito interessante aqui. Paulo aqui, irmãos, ele está tratando, Cauê, Romanos 6 e 16, por favor. Paulo aqui, ele está tratando, irmão, que nós não somos mais dominados pelo pecado. Ele fala que aqui nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, irmãos, nós estamos no Espírito. Nós estamos no Espírito, nós não estamos mais sob o domínio da carne. Mas no capítulo de número 16, é um princípio muito interessante, irmãos. Não sabeis vós que a quem vos apresentares por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou ao pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Você quer andar segundo a sua própria vontade, querido? Porque desde o dia que nós fomos chamados por Deus, o próprio Jesus falou assim, ó: toma a tua cruz e siga-me. O que ele estava falando? Olha, agora você tem os seus gostos? Tem, eu tenho o meu gosto, mas eu fui chamado por Deus. E a partir de agora, irmão, eu sou servo do Senhor. Eu fui liberto do pecado, mas eu sou servo. Em outras traduções está escrito escravos. Nós somos escravos do Senhor para obedecer a Ele. O próprio Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele vai falar sobre o jugo de Jesus. Sobre o jugo, que é suave, que é leve, diferentemente do mundo. Mas se você obedece à tua carne, se você obedece à tua vontade, você é servo da sua vontade. Servo. Saul, irmão, ele deixou de obedecer a Deus para ser servo da sua vontade, de obedecer à sua vontade. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido o chamado de Deus? Porque ele tem, querido, em vez de obedecer à vontade de Deus, ele tem colocado a sua vontade à frente das coisas. O seu querer na frente das coisas. O seu querer acima da vontade de Deus. O que Deus tem falado com você nesses dias? O que Deus tem falado ao teu coração, que você tem relutado com Deus?
que Deus tem falado com você, quer de você, tem sondado você, irmão. Meu irmão, porque antes de nós nascermos, Deus já tinha um propósito, Deus já sabia. Lembra do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5? Antes que você fosse formado no ventre, olha para você ver, irmão, ainda não tinha nem sido formado no ventre, eu já te escolhi e te nomeei como profeta para as nações. O propósito de Deus na nossa vida está antes do nosso nascimento. Mas por quê, querido? Por quê? Porque Deus, Ele quer usar a tua vida, Ele quer me usar. Aleluia, Ele quer nos usar. E o Espírito de Deus nesta noite, irmão, Ele fala no meu coração. Ele fala no meu coração, meu irmão, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai, querido, te fortalecer, Ele vai te levantar, Ele vai te capacitar. Por quê? Porque Deus quer usar pessoas, pastor, aqui nesta igreja, Deus quer usar para pessoas neste ministério, Deus vai levantar pessoas neste ministério, porque Deus, Ele tem compromisso com a sua obra. Mas é importante que você entenda nesta noite, que se você também não quiser, Deus levanta outro. Pensa nesse lugarzinho, que Deus tem te colocado. Pensa nessa posição que Deus tem te colocado. Saul, ele começou a fazer as coisas, irmãos, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E as coisas de Deus, querido, não é de qualquer jeito. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Deus chama, irmãos, Ele não é os tantos sábios que Deus tem chamado, não, pessoas entendidas conforme a nossa natureza humana, não. A Bíblia diz que Deus chama aqueles que não são para confundir as que são. Depois não vai reclamar de Deus trazer para a igreja um drogado e colocar lá no seu lugar. Não vai reclamar depois de Deus salvar uma pessoa lá, um drogado, uma pessoa talvez baixa os teus olhos e colocar no teu lugar. Aleluia, Deus está te dando a oportunidade de você se despertar. Oh, aleluia, eu lembro daquela passagem que Jesus procurou frutos. Foi numa figueira, né, pastor? E só viu folha, irmão. Tem crente que só tem folha, só aparência. Mas Deus te chamou para produzir frutos. Deus te chamou para produzir frutos. O Espírito Santo nesta noite, querido, Ele está colocando um adubo no teu pé. Ele está falando com voz mansa e suave ao teu coração. Toma uma postura, se coloca na presença de Deus e deixa Deus te usar. Saia de trás da manada, aleluia, sai de trás da manada. Muitas vezes a pessoa, o pastor não está te vendo, quem sabe, mas o Senhor está te vendo. Quem sabe o seu líder não está te vendo, quem sabe o seu irmão de banco não está te vendo, querido. Quando Davi estava lá no meio das manadas, apacentando as ovelhas, o Senhor já estava lá, traçando um plano para ele, traçando um projeto lindo para ele, um propósito lindo para ele. Aleluia, querido. O que Deus tem para você é lindo. O que Deus tem para você é lindo, querida irmã, querido irmão, nesta noite. Sabe por quê, irmãos? Nós fomos chamados também para a unidade.
Samuel estava muito acostumado. Quando ele foi ungir Saul, né? Saul disse que era o homem mais bonito. Os homens de Israel, os mais altos de Israel, irmão, diz que pegava no ombro dele. E ele vai chegar para ungir a Davi. Vem Eliabe e ele fala: é esse. Mas o Senhor fala assim: não, não é esse não. Você está olhando com um olhar humano, mas eu sondo o coração. Eu sei, eu prescruto os corações, eu sondo o coração. E quem que Deus escolhe? Aquele que estava lá no pasto, sujo de ovelha, excluído dos seus irmãos. Porque muitas vezes, irmão, quem tem propósito com Deus, até os irmãos abandonam, pastor. Está vendo essa irmã que bonita que está do teu lado, esse irmão bonito que está do teu lado? Muitas vezes eles te abandonam. Mas quando Deus ungiu a Davi, queridos, quando Deus unge Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E no versículo seguinte, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Se retirou de Saul para nunca mais. Se retirou de Saul para nunca mais. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, querido. O Espírito de Deus vai te capacitar. O Espírito de Deus vai te capacitar. Se você quiser, se você dá lugar, o Espírito de Deus, ele vai te capacitar. Porque é o desejo de Deus levantar pessoas neste lugar. É o desejo de Deus derramar a sua unção sobre vidas aqui neste lugar, para fazer a diferença. Aleluia, para fazer a diferença. Querido, para fechar nesta noite, Deus nos chamou para a unidade. Deus nos chamou para ser unidos. Uma figura que mais representa a unidade na igreja, Jesus deixou, que é o corpo. Irmão, se nós soubéssemos o tanto que nós deveríamos cuidar do corpo. Sabe esse irmão que está do seu lado? Cuida dele, porque ele faz parte do corpo. Sabe essa irmã que está do teu lado? Cuida dela, porque ela faz parte do corpo. Você quer ver se você está unido a Cristo, irmão? É se você está unido no corpo. Não tem nenhum cristão, irmão, que fala que é de Cristo, que está em Cristo, se não está unido a Cristo na igreja, na figura da igreja. Que nesta noite, meu querido, você olha para o seu irmão: ah, mas eu não sou como Davi, eu não fui chamado para rei, eu não fui chamado para pastor, eu não fui chamado para musicista na igreja, mas você foi chamado para fazer algo na igreja. Conta-se uma história, querido, que uma jovem, ela não sabia ainda o propósito de Deus na vida dela, ela não sabia ainda o que Deus tinha para ela. E Deus, irmão, não é interesse de Deus que você fique vagueando, sem saber o que Deus tem para você. Isso é interesse do inimigo, mas o interesse de Deus é fazer você enxergar a sua posição no reino, a sua importância no reino, aquilo que Deus te chamou para fazer. E essa jovem, querido, disse que ela, em vários momentos, ela orava a Deus: Senhor, o que eu tenho para fazer? O que o Senhor me chamou para fazer? E a palavra de Deus, e ela diz que um dia que estava sendo ministrada a palavra de Deus, o pastor chamou à frente algumas jovens. E uma daquelas jovens, pastor, se caiu de joelhos. E outras tamparam ela. O pastor não viu ela. O pastor foi dando a bênção. E aquela jovem ficou. E essa pessoa que não sabia o propósito dela, de Deus na vida dela, falou: agora eu reconheço o meu propósito. Ela foi lá, abraçou aquela jovem,
e ficou ministrando sobre a vida dela, querido. Talvez você ache que é um cargo muito importante, não, porque quando há muito é dado, há muito também será cobrado. Mas muitas vezes Deus te chamou para dar um abraço, Deus te chamou para dar uma palavra de consolo, Deus te chamou para visitar os órfãos, as viúvas. Deus te chamou, querido. Um dia eu sentado ali no meu banquinho, na minha cadeira ali, falando com o Senhor: Senhor, agora o que o Senhor quer de mim? Aleluia. O que o Senhor quer de mim? Porque eu não sei se eu vou pregar mais, eu não sei se eu vou... O que vai ser de mim? Eu não sei. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus ministrou meu coração. Quando eu do lado da minha esposa, Deus ministrou meu coração. Na hora que o pastor estava aqui em cima, ele falou: abraça aquele que estiver do seu lado. E o Espírito de Deus ministrou meu coração. Eu chamei para você abençoar, para você profetizar. Aleluia. Deus te chamou, meu querido, para ser bênção. Deus te ungiu para ser bênção. Rejeita tudo que tem falado, meu querido irmão, e seja bênção nas mãos do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.